Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início mais uma semana à mesa com Jesus. E nós vamos hoje degustar de um alimento da palavra de Deus, falando de alguém importante da palavra, alguém conhecido, alguém famoso. E essa pessoa não é Moisés. Você pensou que fosse Moisés, né? Mas não é, é José. José do Egito. Já fizeram filmes sobre ele, já fizeram minisséries sobre ele, e José é esse cara famoso. Mas apesar dele ser esse cara famoso, José teve uma vida bem difícil. E eu queria compartilhar com vocês a vida de José. A palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 22, fala que pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Esse versículo está incluído em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. E José é descrito como um herói da fé. Ele está no rol famoso dos heróis da fé. E por que José é reconhecido como um herói da fé? A palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 37 e seguintes, vai contar a história de José. Começa contando a história de um rapazinho, de um adolescente, que era preferido pelo pai. Ele era o filho preferido de Jacó. Jacó o amava profundamente. Fez para ele uma túnica colorida, muito bonita. Mas apesar dele ser profundamente amado e preferido pelo pai, ele era odiado pelos irmãos. Os irmãos morriam de ciúmes de José, porque Jacó preferia ele. E José foi agraciado por Deus com a habilidade de ter sonhos de Deus. Sonhos que tinham uma revelação, e José sabia revelar. Ele sabia entender o sonho, trazer o significado desse sonho. E Deus deu a José um sonho. E nesse sonho, José seria alguém importante. Alguém tão importante que os seus irmãos e os seus pais se curvariam diante dele. José, na sua inocência, ele era apenas um rapazinho, contou aos seus irmãos o sonho e contou a revelação também. E eles ficaram indignados pelo fato de José, além de ser preferido, um dia ainda ser importante, os irmãos terem que se curvar diante dele. Isso trouxe mais mágoa, mais dor ao coração dos seus irmãos, o que fez com que eles desejassem a morte de José. Eles desejaram matá-lo. Estavam até planejando fazer isso quando um dos irmãos de José disse: não podemos matá-lo. Mas José terminou sendo jogado dentro de um poço. A sua túnica linda que o pai havia feito foi rasgada e ele terminou nu dentro de um poço e acabou sendo vendido como escravo. E vendido como escravo, ele foi parar na casa de Potifar. Potifar era um eunuco de Faraó, mas alguém importante. E essa pessoa importante que era Potifar deu a José o controle sobre a sua casa, sobre as suas coisas. E José, ali na casa de Potifar, se destacou e passou também a ser alguém importante. Só que aconteceu que a mulher de Potifar se encantou por José e queria por tudo tê-lo, dormir com ele. Mas José sabia que isso não era algo que podia acontecer. Não era certo diante de Deus, ia contra os seus princípios. E também seria uma traição contra o seu patrão que havia sido tão bom com ele. José então foge, mas a mulher de Potifar calunia José, conta uma mentira, diz que ela foi forçada por ele. E na verdade isso era uma mentira e José terminou na prisão. José então, na prisão, passa a se destacar novamente. Então vejamos, José é odiado pelos seus irmãos, desejam matá-lo, mas terminam jogando ele num poço, nu. Ele é vendido como escravo. Vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele passa por uma situação difícil e é caluniado, dizem uma mentira acerca dele, algo que ele não fez. E ele termina na prisão por causa dessa calúnia. Mas ainda assim, na prisão, José se destaca novamente. José não perde de vista quem ele é. Em nenhum momento ele perde a sua identidade. E aí José se destaca e ele realiza todo o seu potencial também na prisão.
porque o carcereiro coloca responsável sobre todos os outros presos. E um determinado dia, José conhece 2 homens que foram presos, pessoas que trabalhavam com Faraó, o padeiro e o copeiro. E esses homens também têm sonhos. E José tem esse dom, lembra-se, ele é capaz de interpretar sonhos. E o padeiro e o copeiro contam um sonho para José, e José interpreta e diz: olha, para o padeiro, infelizmente você vai morrer. E diz para o copeiro: você vai viver. E quando você estiver no palácio, diante de Faraó, lembre-se de mim. O que aconteceu foi que um dia Faraó mandou chamar o padeiro e o copeiro e tiraram eles da prisão, e aconteceu como José havia dito. O padeiro infelizmente morreu e o copeiro sobreviveu e continuou trabalhando no palácio com Faraó. O que acontece foi que ele esqueceu de José. E José, então, além de rejeitado pelos irmãos, jurado de morte, jogado num poço, vendido como escravo, caluniado, terminando preso, agora ele estava esquecido nessa prisão. Ninguém se lembrava dele. Ninguém sabia que ele estava lá, ninguém se importava. Mas um dia Faraó teve um sonho. E você se lembra? José sabia interpretar sonho. E aí o copeiro lembrou-se de José e disse: olha, conheço alguém que interpreta sonhos, vamos chamá-lo? E aí chamaram José. E José foi ao palácio, interpretou o sonho de Faraó e disse: haverá 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Vamos juntar nos celeiros, vamos guardar as coisas para que haja mantimento para o povo. E Faraó colocou José como o segundo mais importante no governo do Egito. E José terminou sendo governador do Egito. E a história de José não acaba aí, porque aí ele conseguiu o que ele imaginava ser o cumprimento do sonho de Deus para a vida dele. Ele se tornou alguém importante. Ele se tornou o governador do Egito. Mas então os irmãos dele vão até o Egito comprar mantimento, porque havia uma grande escassez de alimento sobre toda a terra. E quando os irmãos dele chegam lá, José então revive toda a dor, toda a mágoa de tudo que ele viveu naqueles dias, desde quando ele foi jogado naquele poço, até estar no palácio de Faraó e ser o governador. José tem toda uma conversa com os irmãos. No primeiro momento não se revela como sendo José, e eles não conseguiam reconhecê-lo porque ele estava como qualquer egípcio, todo pintado de maneira diferente. Mas então há um momento em que Deus dá a oportunidade de José perdoar os seus irmãos. E naquele momento, os irmãos de José se curvam diante dele, no cumprimento do sonho. E ele perdoa os irmãos pedem perdão a ele. E há então a reconciliação familiar, e há então a cura. José revê o pai, José vê o irmão mais novo, José se revê com seus irmãos e passa a viver então de maneira harmoniosa com eles. Deus cumpriu não só o propósito na vida de José, mas Deus fez com que a terra do Egito e os irmãos de José e a família de José fossem alimentados e José tivesse a sua alma curada. O que essa palavra de Deus diz para nós? O que esse alimento do Senhor diz para nós? Como é que você lida com a dor? Como é que você lida com o limão que a vida te oferece? Como é que você lida com as circunstâncias difíceis da vida? José passou por situações muito difíceis, muito difíceis. Se alguém hoje te contasse que passou por tudo isso, que os irmãos o odiavam, que ele foi jurado de morte, que ele foi jogado num poço, vendido como escravo, preso por ter sido caluniado, você não acharia que essa pessoa era uma pessoa quebrada, uma pessoa destruída, uma pessoa com muitas dificuldades? Talvez se José lá naquele poço tivesse se levado pela dor, se deixado levar pela dor, pelo fato de ter sido jogado ali pelos seus próprios irmãos, rejeitado, odiado por eles, se naquele lugar, naquele poço, José não tivesse sacudido a poeira, se ele não tivesse olhado para cima, se ele não tivesse resgatado a sua identidade, quem ele era e para que ele tinha sido chamado e forjado, se naquele momento José não vencesse a dor, o medo, a dúvida,
a mágoa, talvez nós não tivéssemos nenhum filme com a história de José hoje. Talvez nós não soubéssemos nada acerca da vida de José. Mas José ergueu a cabeça, seguiu em frente, apesar de toda a mágoa que estava no coração dele. Ele não deu vazão a ela. Ele não deixou que ela fosse um limitante. Ela não deixou que o impedisse dele chegar onde ele deveria chegar. E quando ele chegou aonde ele deveria chegar, ele se deixou ser curado por Deus. Ele não carregou mais aquela dor. Ele não carregou mais aquela mágoa e pôde reaver a sua família de uma maneira saudável, restaurar o relacionamento com os irmãos e ser curado. O convite de Deus para nós, nesse dia e nessa semana, é que a gente entregue a nossa dor, as nossas circunstâncias difíceis, os nossos medos, as nossas mágoas do passado ou do presente diante de Deus e deixemos que Ele nos cure, que Ele nos ensine a fazer desses limões que a vida nos ofereceu um belo suco, uma boa limonada, e que a gente possa se deleitar nesse alimento da cura, da liberação do perdão, de entender que os sonhos de Deus para nós um dia irão se cumprir. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe a sua vida, e eu espero que esse alimento da palavra de Deus te traga força suficiente para perdoar quem você precisa perdoar, para se perdoar se for necessário, para reconhecer quem você é, todo o potencial que Deus colocou dentro de você, para que você se destaque aonde você estiver, seja no palácio do rei, seja na prisão ou seja na casa de Potifar. Que Deus te dê a habilidade de perdoar, de pedir perdão e de realizar os sonhos que Deus tem para a sua vida, aonde quer que você esteja. Não olhe as circunstâncias, olhe para Deus. Por isso que José é reconhecido como um dos heróis da fé. Que essa palavra o alimente nessa semana em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nos abençoa nessa semana. Que toda mágoa, toda dor que está no nosso coração, talvez de situações passadas, de pessoas que nos magoaram, amigos, familiares, outras pessoas que puderam nos tratar mal, fomos caluniados. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a liberar perdão sobre essas pessoas, para que nós sejamos livres para viver os sonhos que o Senhor tem para nós. Que nenhuma dor nos tire do teu propósito, que nenhuma dor mude a nossa identidade, quem nós somos e todo o potencial que o Senhor colocou dentro de nós. Que possamos cumprir com os teus propósitos, que possamos viver os teus sonhos para nós e que possamos viver uma vida livre de mágoas, livre de dores. Que o Senhor nos ensine a perdoar, a pedir perdão e a perdoar para que sejamos curados. Nos abençoa nessa semana, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma próxima semana e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.